Em nosso último vídeo, nós tratamos do princípio da não cumulatividade, mas focamos especialmente nos impostos, no IPI e no ICMS. Ao final do vídeo, nós fizemos referência à não cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS, mas falamos que esse era um assunto que merecia um vídeo à parte. Então o vídeo de hoje é sobre a não cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS. A contribuição para o PIS e a COFINS são contribuições sociais vinculadas à Seguridade Social que incidem sobre a receita ou faturamento conforme previsto no artigo 195, inciso 1, a linha B da Constituição. Inicialmente, elas só incidiam sobre o faturamento. A receita, na verdade, foi uma base incluída pela Emenda Constitucional número 20 de 98. Além disso, como nos referimos no vídeo anterior, não havia qualquer previsão para a não cumulatividade dessas contribuições. Apenas com a Emenda Constitucional número 42 de 2003 é que houve alguma previsão nesse sentido, com a inclusão do parágrafo 12 ao artigo 195 da Constituição, que determinava que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1, a linha B, e 4 do caput serão não cumulativos. Não era bem uma determinação de não cumulatividade, mas havia aí alguma autorização para um regime não cumulativo dessas contribuições. Mesmo assim, a possibilidade de aplicação da não cumulatividade para essas contribuições ficaria restrita a uma previsão legal que, inclusive, poderia aplicá-la de forma setorial. A Emenda Constitucional número 42 de 2003 incluiu também o parágrafo 13 ao artigo 195, determinando que aplica-se o disposto no parágrafo 12, inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial da contribuição incidente no inciso 1, a linha A, pela incidente sobre a receita ou faturamento. Trata-se da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, também conhecida pela sigla CPRB. Mas, como tratamos no nosso vídeo sobre a não cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS, na verdade, foi implementada independentemente dessa previsão da Emenda Constitucional número 42. Ela foi implementada pela Lei 10.637 para o PIS e 10.833 para a COFINS. Essas duas leis, elas são muito parecidas, mudando apenas em algumas peculiaridades em relação ao PIS e à COFINS, como é o caso da alíquota, que são bem distintas. E por isso a gente vai tratar do regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS em conjunto, porque, como eu disse, essas leis são muito parecidas. Mas antes da gente entrar nesse regime não cumulativo, a gente precisa fazer algumas distinções básicas para a gente entender quais são as restrições a esse regime. E a primeira distinção que a gente vai fazer é a distinção entre receita e faturamento. De uma forma bem simplificada, receita consiste em qualquer ingresso de valor da pessoa jurídica. Já o faturamento é o ingresso de valor decorrente do exercício da empresa, ou seja, do seu objeto social. É aquilo que a pessoa jurídica fatura em decorrência da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, depende do seu objeto social. O faturamento, portanto, é uma categoria mais restrita do que a receita. Todo faturamento é receita, mas nem toda receita é faturamento. A Lei Complementar 79 de 91 definia faturamento como receita bruta das vendas de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza. A Lei 9.718 de 98, que instituiu a contribuição para o PIS e a COFINS, equiparou essa receita bruta à totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Só que essa lei foi aprovada antes da Emenda Constitucional 20 de 98, que incluiu a receita como uma das bases possíveis dessas contribuições. Ou seja, antes dessa Emenda Constitucional e quando a Lei 9.718 de 98 foi aprovada instituindo a contribuição para o PIS e a COFINS, a única base possível era o faturamento. Não era possível a instituição dessas contribuições sociais sobre a receita. Não havia previsão constitucional. Essa previsão veio logo depois da aprovação da lei com a Emenda 20, também de 98, mas quando a lei foi aprovada não havia essa possibilidade de instituição sobre a receita. Por essa razão, o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718 de 98 foi declarado inconstitucional pelo STF
porque ele previa que entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. Isso feria o que previa o artigo 195, inciso 1, a linha B da Constituição, na época em que essa lei foi aprovada, que só previa a possibilidade de contribuição sobre o faturamento. E o faturamento não é qualquer receita independente da atividade dela proveniente. Na verdade, o faturamento se restringe à receita oferida pelo exercício do objeto social da pessoa jurídica. Mesmo tendo havido emenda à Constituição posteriormente e ainda antes da declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, o STF entendeu que não haveria constitucionalidade superveniente. A lei nasceu inconstitucional, porque quando ela foi aprovada, não havia possibilidade de instituição dessas contribuições sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Se ela nasceu inconstitucional, ela permanece inconstitucional, ainda que a Constituição venha a ser alterada posteriormente. E por isso o STF declarou inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718 de 98. A implementação do regime não cumulativo pelas leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 já previu essas contribuições com a incidência não cumulativa, que incidiriam sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente da sua denominação ou classificação contábil. E aí a gente tem a implementação da base de cálculo dessas contribuições receita. O regime não cumulativo se restringiu às pessoas jurídicas que apuram o lucro real, mas estendeu a sua base de cálculo para as receitas e não apenas o faturamento. Ele, no entanto, não revogou o regime anterior. Nós temos hoje a possibilidade de 2 regimes de PIS e de COFINS. Temos o seguinte: a pessoa jurídica que apura o lucro real tem como base de cálculo de PIS e COFINS a receita, então, portanto, ela se inclui no regime não cumulativo e ela terá como alíquotas do PIS 1,65 e da COFINS 7,6. Já as pessoas que apuram o lucro presumido, elas terão como base de cálculo do PIS e da COFINS o faturamento e elas se enquadram no regime cumulativo de PIS e de COFINS e terão as alíquotas 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS. De acordo com a previsão desse regime, as pessoas jurídicas que têm incidência não cumulativa dessas contribuições parecem seguir o sistema tax on tax, ou seja, a gente vai aplicar a alíquota da contribuição sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica e do valor encontrado nós vamos descontar alguns valores relativos a algumas operações de entrada ou de aquisição, mas previstas no artigo 3º de cada uma dessas respectivas leis. No entanto, no caso do PIS e da COFINS, vamos verificar que há uma mescla entre esses sistemas de imposto sobre imposto e de base sobre base que prejudicam a aplicação da não cumulatividade para essas contribuições. Eu vou citar aqui 2 exemplos em que esses sistemas estão bem delineados. Primeiro temos o caso que vimos no vídeo passado do ICMS e do IPI, cuja base de cálculo é o valor da operação, seja de venda da mercadoria ou do produto. Nesse caso, a gente aplica o sistema tax on tax. A gente aplica a alíquota dos impostos sobre o valor da operação de saída da mercadoria ou do produto e sobre o resultado a gente vai descontar os valores das aquisições de insumos, ou seja, os valores incidentes na entrada, os valores de impostos incidentes na entrada. Por isso que é o sistema tax on tax, que a gente vai apurar o imposto incidente na saída e desse imposto a gente vai descontar os valores de impostos incidentes nas entradas dos insumos e aí a gente vai achar o saldo do imposto a pagar dentro daquele período. O nosso outro exemplo agora da apuração do sistema base sobre base é a apuração do lucro real para encontrar o IRPJ da pessoa jurídica. Nesse caso, a gente vai apurar todas as receitas, dessas receitas a gente vai descontar as despesas e daí a gente vai aplicar a alíquota do imposto devido. Então, por isso, é base sobre base ou tax on base. A gente vai primeiro fazer uma compensação entre as bases,
receita e despesa, e daí a gente vai aplicar a alíquota do imposto devido. No caso da contribuição para o PIS e da COFINS, nós temos uma base de cálculo que se aproxima muito da sistemática do IRPJ, qual seja as receitas. E, portanto, pela lógica, a sistemática de não cumulatividade deveria ser a de base sobre base. Se a base de cálculo é receitas, o critério para acreditamento seriam, portanto, as despesas decorrentes daquela atividade. No entanto, a previsão legal da não cumulatividade e o critério de creditamento segue a lógica dos tributos circulatórios, do ICMS e do IPI, porque ela restringe a possibilidade de creditamento à aquisição de insumos, critério próprio desses tributos incidentes sobre a circulação de mercadoria ou de produtos. Para piorar a situação, as leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 trazem um rol das operações que possibilitam o creditamento na sistemática não cumulativa de PIS e COFINS, trazendo uma ideia de taxatividade dessas operações que se afasta da ideia da aplicação da não cumulatividade. Essa definição restritiva era feita pelas Instruções Normativas 247 de 2002 e 404 de 2004, ambas da Secretaria da Receita Federal. Há, portanto, uma distorção na aplicação da não cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS. Um exemplo dessa distorção seria o caso de uma pessoa jurídica prestadora de serviços ter que contratar a mão de obra de pessoas físicas que seria necessária à consecução das suas atividades. O creditamento relativo à contratação dessa mão de obra seria vedado, pois não incide PIS e COFINS na prestação de serviços por pessoa física. Seria um impedimento para esse aproveitamento porque a lei prevê o sistema de imposto sobre imposto, ou tax on tax, nesse caso, contribuição sobre contribuição. Se não incide contribuição na aquisição, não poderia, portanto, haver creditamento, muito embora seja uma despesa necessária à consecução da sua atividade e, portanto, para oferir as receitas decorrentes da sua atividade. Isso seria completamente compatível com a sistemática do IPI e do ICMS, mas não seria compatível com a sistemática do PIS e da COFINS, que tem como base de cálculo as receitas, e, portanto, o creditamento deveria englobar todas aquelas despesas necessárias à consecução daquela atividade. Após muita discussão, o STJ, em 2018, em uma decisão que foi um marco para a nossa disciplina, revisou a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Trata-se da decisão adotada no RESP número 1222170, sob relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Nessa decisão, o STJ entendeu que o conteúdo previsto tanto na lei como nas instruções normativas da Secretaria da Receita Federal é meramente exemplificativo e, sob o rito do recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: é ilegal a disciplina de creditamento previsto nas instruções normativas da Secretaria da Receita Federal, números 247 de 2002 e 404 de 2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS, tal como definido nas leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Ou seja, o STJ, em resumo, entendeu que dará direito ao creditamento de PIS e de COFINS qualquer despesa necessária à consecução da atividade do contribuinte. Ajustou, portanto, o sistema não cumulativo de PIS e COFINS ao sistema base sobre base e afastou aquela restrição que nós tínhamos com aquela distorção que misturava dois sistemas incompatíveis de aplicação da não cumulatividade para essas contribuições. Não deixem de ler a íntegra desse acórdão, ele é muito interessante e você vai verificar e estudar os critérios que o STJ utilizou para chegar a esse posicionamento. Se tiver dúvidas, não hesite em deixar aqui nos comentários do vídeo. E também não deixem de se inscrever no nosso canal para acompanhar nossas próximas discussões. Um abraço a todos e até a próxima!